Eu convidaria o pastor Disney a passar aqui na frente. Vamos estar orando para que Deus abençoe a vida do seu servo quando estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Levante sua mão para cá. Pai, te damos graça pela vida do teu filho que tu tens sustentado. Tem o chamado e o desafiado, Senhor, a estabelecer a vontade de Deus lá naquela nação, aonde, Senhor, é uma nação tão rica, próspera materialmente falando, mas que é tão pobre espiritualmente falando. Sustenta o seu filho, teu filho, a sua esposa, dá-lhes graça, a tua igreja naquela cidade. Agora usa, Senhor, o teu servo para nos trazer um recado, para que possamos ter o nosso coração sensível, aberto àquilo que o Espírito Santo quer falar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado. Boa noite. Podemos sentar? A graça e a paz. É muito bom estar com vocês. Agradeço a Deus, agradeço à igreja e ao pastor pela confiança, pelo apoio e pela ajuda. Nós estamos em Paterna, que pertence à província valenciana, comunidade valenciana, Espanha. Eu já contei um pouquinho em novembro, quando eu estive aqui, dia 9, eu contei um pouquinho da história, eu só vou contar algumas coisinhas, depois eu já vou entrar no sermão. Por gentileza, passa a primeira foto. E aconteceu algumas coisas, né? Nós tivemos um Natal muito interessante, que diante de Deus teve até uma irmã, uma amiga nossa muçulmana, que estava junto conosco, e participou também do nosso culto de Natal, não apenas do Natal em casa. Esse aqui é o nosso grupo de casais dentro da minha casa. Tá certo? Nós trabalhamos com o Ministério de Casais, como nós falamos, isso aconteceu no aniversário da minha esposa, dia 29 de janeiro. Passa outra foto, por favor. Isso aqui é a inauguração da igreja de Picassem. Eu não sei se vocês lembram, nós somos 8.200 e poucas cidades, nós temos 7.700 cidades sem nenhum crente, né? Sem igreja, não tem nenhum crente. E essa igreja começou agora em março, em Picassem. Passa a outra foto, essa é eu e minha esposa. E o que tem a ver isso aí? Em março nós começamos o nosso grupo de jovens, tá? E você está vendo duas pessoas assim mais morenas, né? Tá certo? O do meio, que está perto ali, é o pastor dos romenos, da igreja romana. E ali, do lado dele, está Michael. Michael é de Guiné e Michael é o nosso líder de jovens. Mas Michael está indo para o seminário agora, agora em setembro. O ano lá letivo começa em setembro. E do último aqui da esquerda também é o seu irmão Oscar, que vai estar o substituindo. Nós começamos com 10 jovens e apenas um é filho de crente. Os outros 9 são de pelo menos 4 países diferentes e temos também um muçulmano conosco. Passa adiante, fazendo favor. Isso aqui é a nossa primeira célula, que nós usamos o material de vocês, de casais. A ideia nossa agora em setembro de ter mais 3 a 5 células, tanto em Torrente como em Paterna. Torrente é a igreja mãe nossa, que está mais ou menos 18 quilômetros da nossa casa, e a gente participa e ajuda essa igreja também, e temos o nosso trabalho, que hoje mais ou menos somos 25 pessoas. Mas eu queria que vocês entendessem, desses 25, 5 é crente, os outros 20 não são crentes. Pode passar. Isso aqui aconteceu, há um movimento de oração, intercessão pela Espanha muito grande. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo tem alguém orando na Espanha, pela Espanha. E agora, no mês de junho, nós fizemos, nas 81 províncias que há na Espanha, a Espanha é dividida em comunidade e em província. Comunidade é mais ou menos um estado, e dentro desse estado teria 3, 4, 5 regiões. Então, em 81 cidades, províncias, nós fizemos reuniões, celebrações, e agradecendo e orando pela cidade, pelos governantes e por tudo que houve. Isso aqui foi a última nossa reunião, foi em Madrid. Estávamos reunidos em 15.000 pessoas, que veio gente de todas as nações. E um dado alarmante, interessante e alarmante, foi descoberto, e o último dado que nós tivemos agora, em julho, quando eu estava lá ainda, a igreja espanhola cresceu 500% em 10 anos. Mas um problema, apenas 20% dessa igreja é de espanhol. 80% dessa igreja, a maioria é latina. Porque existe um detalhe, quando eu prego,
quando eu convido, eu posso convidar uma pessoa de Quisquistão, Rússia, da Romênia, de tudo que vocês imaginar. Eles aceitam. Mas quando eu, brasileiro, convido um espanhol, é muito difícil ele vir. Então, o espanhol, quando evangeliza o espanhol, ele é aceito, ele é respeitado. No nosso próprio encontro de casal, eu tive essa experiência, eu convidei uma das pessoas e a pessoa falou, fulano de tal vai estar? Aí eu falei, não, então também não iremos. Tem esses detalhes, né? Pode continuar? E esse aqui é o nosso campo de futebol. Nós tivemos 2 experiências agora em junho e julho. Primeiro nós tivemos um grupo de americano ensinando futebol americano para os meninos do campo e para as pessoas, a vizinhança. E depois também tivemos um grupo de brasileiros que vai todo ano vai 15 brasileiros lá jogar futebol, falar para os meninos de futebol, e nós sempre temos uma partida no presídio. E é tão interessante que o nosso responsável, o nosso missionário Wesley, ele foi convidado para ser o líder do futebol no presídio. Orem por isso, porque isso é um milagre. Imagine um presídio com mais de 900 pessoas, homens e mulheres, elas jogam, eles jogam, e eles convidaram. Eles convidaram a gente para estarmos lá dentro. Então é um trabalho que a gente, toda sexta-feira temos culto, e uma vez a cada mês ou cada 2 meses, temos uma partida de futebol, e muitos deles são brasileiros que vão lá ajudar-nos. Acho que terminou, né? Acabou? Esse sou eu. Vamos ler João 4. É um texto conhecidíssimo. Nós sabemos de cor, salteado. 4:3. Vamos meditar um pouquinho no que Deus tem colocado no nosso coração. 4:4. A palavra de Deus diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde posso conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Espírito Santo, ministre ao coração da tua igreja e ao meu coração, conforme a tua vontade, conforme o teu querer e conforme o teu propósito. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém e amém. É um texto conhecido, eu vou ir até o versículo 42, mas eu vou começar até aqui. Eu queria, a primeira coisa, falar para vocês que não existe acaso na vida da gente. Nada acontece por acaso. Tudo na nossa vida há um propósito, ou um fim. Por mais que a gente ignore, por mais que a gente questione, não existe acaso. Jesus, ele tinha que passar por ali. Ele estava voltando. Ele estava voltando para Galiléia e ele tinha que passar por Samaria. E ele sabia que ele ia fazer. A diferença entre eu e Jesus é enorme. A diferença entre vocês e Jesus é enorme. Jesus sempre sabe o que está fazendo. Nós muitas das vezes estamos fazendo coisas que não sabemos por que estamos fazendo.
o porquê estamos ali, ou qual o propósito de estarmos ali, o porquê viemos à reunião, porquê viemos ao culto. Jesus, ele faz tudo sabendo o que está fazendo. Ele senta naquele lugar, sozinho, ao meio-dia, e chega uma mulher. E Jesus, ele aproveita essa oportunidade. Eu queria que nós aprendêssemos a aproveitar as oportunidades. A maneira de Jesus evangelizar é diferente de todas as maneiras que eu conheço. A maneira de Jesus conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, é muito diferente do que nós aprendemos nas escolas bíblicas dominicais, é o que nós aprendemos nos nossos seminários. Jesus pede água. Ele estava cansado e com sede. Ele é 100% divino, mas 100% humano. E aquela mulher questiona Jesus, como ele, sendo judeu, conversaria com ela sendo samaritana. O samaritano, ele só cria no Pentateuco. E eles só criam nos 5 primeiros livros. É incrível que pareça, eles fazem parte da mesma nação, Israel, mas por uma questão, eles só acreditam nisso. E os samaritanos tiveram um agravante muito grande. Eles foram invadidos pelos assírios. E os assírios, quando invadiam um povo, uma cidade ou um país, eles faziam uma coisa assim muito triste, muito complicada. Eles matavam todos os homens, e violentavam a maioria das mulheres. Aí a religião desse povo, o costume desse povo, a cultura desse povo, mesclava. Havia uma mescla complicada. Então, os samaritanos não eram uma pessoa benquista até hoje em Israel. Não é naquela época, até hoje. Principalmente pela maneira de crer. Eles não crêem no Torá, eles só crêem no Pentateuco. Eles não crêem no Velho Testamento como o judeu acredita. Eu acho interessante que Jesus aproveita as oportunidades com as pessoas mais inoportunas que nós imaginamos. Eu fico imaginando se Jesus estivesse aqui no Brasil, em São Paulo, naquela passeata que muita gente ficou contra, muitos crentes se levantaram. Eu imagino que aquele homem travestido encontrasse com Jesus, que estivesse naquela cruz, aquele homem poderia ser transformado. Porque Jesus faz isso. Jesus fez isso com Maria Madalena, Jesus fez isso com Zaqueu, Jesus fez isso com aquela mulher que foi fazer um dos maiores atos de adoração da Bíblia, uma mulher que pega o seu salário de 300 dias e transforma em perfume para perfumar o pé de um homem, numa casa de um fariseu, numa casa de uma pessoa. Simão, é um ato tremendo. E Judas fala, esse dinheiro, que era mais ou menos hoje 8 mil reais, 300 dias de salário, eu estou falando de salário mínimo, em perfume. E Judas fala para Jesus, seria legal dar isso para os pobres? Jesus olha para Judas e diz, Judas, pobre vocês vão ter sempre. Então Jesus, ele age de maneira diferente, de lugares diferentes, com pessoas diferentes. A maior dificuldade de Jesus agir é quando nós achamos que estamos 100% certos. O maior problema de Deus agir é quando pega um religioso empedernido, um religioso fechado, que crê na sua crença muito mais do que na palavra, muito mais do que no próprio Cristo. Então Jesus não tem problema com ninguém. Jesus não tem problema com o samaritano, Jesus não tem problema com o homem, Jesus não tem problema com mulher, Jesus não tem problema nenhum. Aí Jesus fala para ela uma coisa. Se você soubesse quem está pedindo, eu tenho uma água diferente. Eu tenho uma água diferente. Porque a água que eu estou lhe oferecendo, se você beber, jamais você terá sede. Algumas vezes, nós estamos debaixo de uma pergunta, de um questionamento, e
nós respondemos que nem a mulher, numa situação adversa. E ela, tu és maior que o nosso pai Jacó? O pastor hoje de manhã falou um pouquinho sobre isso. Quem é Deus para a gente? Quem é Jesus para nós? Muitas das vezes a gente quer comparar Jesus com algo, com alguém ou com alguma coisa. Jesus é incomparável. Jesus é soberano e é único. Jesus é exclusivo. Jesus não se compara com ninguém. Se nós cremos em quem é Jesus e conhecemos quem é Jesus, a nossa vida é diferente. Nossos problemas são menores, as nossas lutas são menores, porque a gente sabe quem luta por nós, a gente sabe quem nos protege, a gente sabe quem nos ajuda, a gente sabe quem está do nosso lado. E é tão interessante, irmãos, que eu acho legal. Jesus, ele não responde as perguntas da mulher. Se você ler direitinho o texto, ele não fala que é maior. Porque Jesus nunca precisou se autoafirmar. Então, entenda uma coisa. Deus é único, se manifesta em 3 pessoas. E tudo o resto que se diz em Deus é demônio ou é um parente do demônio. Deus é único e se manifesta entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade. E Ele é o Todo-Poderoso. E nos escolheu, e nos chamou, e nos protege, e nos ama. E Ele continua dialogando com aquela mulher. Mulher, quem beber dessa água, jamais terá sede. E é tão interessante que Jesus esquece da sede física. Vocês perceberam? Se você olhar o texto, até aquele momento Jesus não bebe a água. Deve ter bebido depois. Ele começa a dialogar com aquela mulher. E é tão interessante, a água que Jesus nos deu, quanto mais a gente distribui, mais a gente tem. Quanto mais eu falo do Evangelho, mais eu tenho o Evangelho. Quanto mais eu amo, mais amor eu tenho. Quanto mais eu cuido de alguém, mais eu sou cuidado. O Evangelho é diferente. Você pode tirar do Evangelho e nunca vai faltar. Não há crise, não há recessão. Na água da vida que jorra dentro de nós, nunca vai faltar. E Jesus continua conversando com essa mulher. E Jesus continua dialogando com essa mulher. Ela, no versículo 15, diz, a mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ela não tinha entendido direitinho ainda não, né? Ela tinha misturado as águas. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O que você já teve, o fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, crê em mim, mulher, está próxima a hora e que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e o fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou, eu sou o Messias, eu estou falando com você. É interessante, como Jesus é Jesus, ele manda ela chamar o marido, sabendo que ela teve 5, teve 4, o que ela tinha não era dela. Naquela época, as mulheres poderiam divorciar até 2 ou 3 vezes na lei judaica, tá? Na lei cristã não existe isso não.
Existe até perdão, etc, etc. Não quero entrar nesse mérito. Qualquer dúvida, vocês perguntam para o Gilberto. Tá certo? Que essa não é minha praia, pelo menos para cá. E é tão interessante que essa mulher fica abismada quando Jesus revela alguma coisa. Sabe por que Jesus revela algumas coisas para nós? Para que a nossa fé seja acrescida, para que a nossa fé seja mudada. Eu acho tão interessante que tem muitas pessoas que Deus usa, usando a palavra dele, coisas óbvias, coisas normais, que Deus vai te abençoar, que Deus está com você, que Deus está do seu lado, e nos anima, nos encoraja. E palavras normais, palavra que já está escrito, já está revelada há 2000 anos, já está revelada há 6000 anos. Mas Deus revela para que a nossa fé seja transformada, seja mudada. E é tão interessante que essa mulher depois questiona, perguntando onde se adora a Deus. E Jesus responde da seguinte maneira: não existe lugar, não existe maneira. Mas todos os adoradores têm que o adorar em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, importa-se que adoramos em espírito. O meu corpo não adora a Deus. Meu espírito faz o meu corpo adorar a Deus. Nós cantamos agora há pouco, nos prostramos. Mas nem sempre que nos prostramos estamos adorando. Nem sempre quando louvamos a Deus estamos o adorando. Nem sempre quando estamos numa reunião, num culto, estamos adorando. Muitas das vezes não estamos. O ato de adoração, ele nasce no nosso coração. E o ato de adoração é um ato profundo de entrega plena, absoluta, único, e é o único Deus, que merece toda adoração, todo louvor. É interessante que eu e você, todos nós éramos mortos. Espiritualmente falando, todos nós éramos mortos. O nosso espírito estava morto. Um dia, pela graça divinal de Jesus, nós encontramos com o Espírito Santo, e ele nos convenceu do nosso pecado, e ele nos convenceu da justiça de Deus, ele nos convenceu do juízo de Deus, e reviveu o nosso espírito. E o primeiro ato que nós temos é um ato de adoração. Eu recordo muito bem, eu tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos de idade. Eu morava assim, dentro da igreja, porque era quarto, e morava assim, dormia assim do lado direito da igreja. O púlpito nosso era ao contrário. Nossa casa só tinha um quarto e nós éramos 6 irmãos, papai e mamãe. E eu dormia dentro da igreja. E pelo momento fatídico da nossa família, um problema entre meu pai e minha irmã, naquele momento eu entreguei minha vida para Jesus. E ali naquele lugar escuro, sem luz, eu estava dormindo à noite, eu não lembro o dia, eu fiz o meu primeiro ato de adoração, porque meu espírito reviveu. E Jesus, ele diz, em espírito e em verdade. É impossível adorar a Deus em mentira, né? Não? Não tem como adorar a Deus com mentira. E Jesus, ele está falando óbvio. Jesus não está inventando nada novo, Jesus não está criando nada novo, somente com a verdade. Não importa, Deus não está preocupado. Verdadeiramente, Deus não está preocupado com a qualidade da sua adoração. Mas Ele está te convidando a você adorá-lo em espírito e em verdade, se possível, o tempo todo e todo o tempo. Não é fácil, não é simples. E depois o texto diz que ele procura. Um Deus soberano, poderoso, procurando adoradores. Um contrassenso, não? Ele é Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, conhece todos, está em todos os lugares. Sabe qual é a ideia do texto? Que nós precisamos aproveitar as oportunidades. A gente não sabe quem é um adorador.
onde trabalhamos, com os nossos vizinhos, onde estudamos, por onde andamos, no trem-zub, no ônibus, no táxi. Nós não sabemos. Pode ser que tenha um adorador ali tremendo e que não sabe que ainda o é. Então, a igreja de Jesus precisa aproveitar as oportunidades. Um copo d'água traz um avivamento numa cidade. Um pedido de água muda uma cidade. Muitas das vezes, irmãos, um sorriso, um abraço, uma palavra de carinho, uma palavra de estímulo. Eu recebi um abraço hoje de manhã, olha, que dá para viver um mês só com aquele abraço. Ninguém precisa dizer mais nada que me ama, que gosta de mim. Só o abraço que eu recebi hoje de manhã vale por 30 dias da minha vida. E nós cristãos precisamos aproveitar as oportunidades. Cristão não é gente carrancuda, cristão não é gente que só tem maldição, cristão não é aquele cara que fica falando mal um do outro, cristão não é aquela pessoa que fica reclamando de tudo. Cristão não é assim. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se Ele é o meu combustível, se Ele é a minha energia, eu sou pessoa que aproveito as oportunidades. Tem pessoas que estão necessitadas de Jesus. Tem gente clamando por Jesus. E está do seu lado. E ele não sabe. Ele não sabe. As pessoas que mais falam mal da gente são as pessoas mais carentes de Deus. E tem muita gente que fala mal dos crentes porque tem uma inveja. Porque estamos aqui. Esse cara está sempre alegre, está sempre feliz, tudo está bom. Então entenda uma coisa, quando Deus está procurando adoradores, Ele está pedindo para mim e você procurar. E há um fato nesse texto que eu li ainda, que é muito incrível, né? Eu fiquei analisando, eu nunca percebi isso. Nesse tempo todo de minha vida, eu nunca percebi. Como eu já disse, Jesus é bem diferente da gente. Jesus, ele se revela como Messias. Sabe quantas vezes Jesus se revelou como Messias dessa forma? Sabe? Nenhuma. Só para a mulher samaritana. Se você lembrar de algumas histórias, quando Jesus fez o primeiro milagre, ele respondeu para Maria, Maria, o que eu tenho contigo, Maria? Não é chegada a minha hora. Jesus está dizendo, Maria, ainda não é tempo de eu revelar quem eu sou. Essa era a resposta de Jesus. Por isso que ele manda vir aquelas talhas, aqueles barris, e enche de água, e faz aquele milagre. É por isso. Porque ele poderia fazer de outra forma. E ninguém sabia quem era ele. O milagre de Jesus não foi... Todo mundo não soube. Algumas pessoas souberam. Algumas descobriram. Mas a maioria não. A outra vez, quando ele pergunta aos apóstolos, quem diz quem eu sou? E alguns dizem, não, tu és Elias. Tu és o profeta. Tu és... Aí Pedro diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, não foi carne, não foi sangue, mas foi meu Espírito que te revelou. Agora, para essa mulher, ele diz que é o Messias. Há uma coisa aqui tão intrínseca e tão profunda, que Jesus confia na gente mais do que a gente confia em nós mesmos. Jesus se revela à mulher samaritana, que a gente não sabe o nome dela. E não sabendo o nome dela, ela passa para a história. E nós estamos falando dela 2000 anos, quase 2000 anos depois. E ele diz, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. O texto continua, e eu vou terminar no 42. O pastor falou que depois ele pega o microfone se eu falar muito. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Entenda, não se conversa com uma mulher.
naquela época. Entenda, a mulher era um grupo de segunda categoria. Jesus ele veio fazer duas coisas assim interessantes: resgatar o valor da sua criação. E para resgatar o valor da sua criação, ele precisava resgatar as mulheres e as crianças. Se você percebe, se você lê toda a Bíblia, você vai ver poucas fontes sobre mulheres, muito. Você vai ver sobre Débora, você vai ver sobre Esther. Você vai ver poucas mulheres na história. Mas quando você pega o Evangelho está o tempo todo falando de mulheres. É tão interessante que na cruz de Cristo só tinha um cabra macho. O resto era tudo mulheres. Porque os outros todos fugiram com medo. Só João ficou. Só ficou as mulheres, as Marias. E as outras mulheres. E agora, aqueles apóstolos ficaram assustados. Esse homem está falando com essa mulher. Por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo: venho ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os apóstolos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. É interessante que a mulher foi falar com o povo. Jesus, ele não apenas salva a mulher, Jesus cura a mulher. Sabe por que aquela mulher estava ali a meio-dia? O pior sol, o pior momento, porque aquela mulher era rejeitada pela toda a cidade. E Jesus a acolheu. Quando Jesus se revela como Messias, aquela mulher se sentiu relevante, aquela mulher sentiu-se importante, aquela mulher se sentiu uma pessoa diferente. Por isso que quando eles questionam e perguntam: o que você está fazendo? A mulher larga o cântaro e volta para a cidade. A mulher que é rejeitada vira evangelista. A mulher que não é aceita pelo povo vai pregar o evangelho. A mulher que não interessava o povo, vai lá ser interessante para todos. Primeiro, ela perde o medo. Segundo, ela se encoraja. Terceiro, ela vai fazer. E Jesus não mandou ela fazer. Jesus não pediu para ela fazer. Mas houve um momento muito interessante naquela conversa, naquele diálogo. Aquela mulher voltou. E aconteceu o milagre do avivamento em Sicar. Eu gosto de Jesus porque ele é muito diferente de mim. Se fosse eu, ia mandar a mulher para uma classe batismal. Depois de um tempo, ou ela separar do cara, ou casar direito, eu ia batizá-la. E depois de um tempo na igreja, quem sabe, ela podia dar um testemunho. É assim que a gente faz. Mas Jesus já sabe. Por isso Jesus escolhe ela. Por isso Jesus escolhe Paulo. Por isso Jesus escolhe quem nós não escolhemos. Por isso Jesus escolheu você, meu irmão. Por isso você está aqui, minha irmã. E aquele povo aceita. E Jesus estava cansado, não estava? Estava com sede, não estava? Estava com fome, não estava? Mas Jesus, ele muda.
o seu projeto. As prioridades de Jesus são diferentes. Comer e beber é a coisa mais básica da vida. Tem 3 coisas básicas na vida: comer, beber e dormir. Né? Tomar banho também, né? Mas sem tomar banho você vive. Eu quero ver você viver sem comer e beber. E Jesus disse: não, a minha prioridade é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu acho uma coisa tão tremenda nesse texto, que Jesus disse que, antes de comer, eu tenho que fazer a vontade do Pai. Eu e você estamos aqui para realizar a vontade de Deus. Eu acho tão interessante que nós muitas das vezes não percebemos, mas nós temos atributos de Jesus. Ele disse que é a água da vida, ele disse que é o sal da terra, e nós somos o sal da terra. Ele disse que ele era a luz do mundo, e nós somos a luz do mundo. Que coisa, né? A gente gosta de ser comparado com um jogador de futebol, com um ator, com uma atriz, com um político, com uma pessoa famosa. Mas a gente esquece que Jesus nos comparou com ele. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Sabe para quê? Sabe para quê? Para fazermos a vontade do Pai. E é tão interessante, ele diz que todo poder o Pai me deu. Todo poder o Pai me deu. Quer dizer o quê? Que nada escapa do poder de Deus. E sabe para que ele entregou esse poder? Para a igreja. Para a igreja. Então, falta alguma coisa na gente. A gente parece que não conhece Jesus. A gente parece que não sabe os atributos de Jesus. A gente parece que não conhece os nossos atributos. E o propósito de estarmos aqui. Eu não mudo ninguém, eu não transformo ninguém. Eu só tenho 2 missões e você só tem 2 missões. Orar por todos, mundo e por todas as pessoas. E amar essas pessoas por qual oramos. Porque nós não mudamos nem a gente. Mas a nossa oração tem um poder incalculável. Tem um poder tremendo. Eu não lembro o nome, mas na Segunda Guerra Mundial Deus levantou um pastor para andar com Winston Churchill. Winston Churchill não era cristão. E Deus revelava a esse pastor o que a Alemanha iria fazer. E esse pastor, a história está aí para provar, falava a Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês. E houve tantas e tantas vitórias. Porque, sabe por quê? Porque Deus quer preservar a humanidade. Ainda não é o tempo do fim. Pode ser que seja amanhã, hoje não. Agora ainda não. E Deus quer levantar eu e você para que o mundo seja transformado pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. Eu imagino Jesus vivendo nos nossos dias. Aquele moço que estava naquela cruz convertido. Eu fico imaginando Jair Bolsonaro convertido. Eu fico imaginando, porque se encontrar com Jesus se converte. Porque quem encontra verdadeiramente Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus, do Deus vivo, se converte. Aquele moço que muitos dos nossos evangélicos questionaram, reclamaram, xingaram, ofenderam, queriam processá-lo, Jesus ia transformá-lo. Ele seria xingado por aquele grupo onde ele estava. E era tão interessante que os dois iam ser apóstolos, discípulos de Jesus. Ué, pastor, o senhor está louco? Não estou, não. Jesus não fez isso. Quando Jesus escolhe um publicano chamado Levi, que é Mateus, é loucura. Quando Jesus chama Simão Zelote para ser apóstolo, é outra loucura. São 2 extremos, né? Do PSOL e outro do PP. É verdade, irmãos. Leia a história. É assim que Jesus faz. Jesus escolhe uma mulher que só ele pode escolher.
Só Ele pode escolher. E Jesus diz para aquele povo, está vendo? Está vendo a relva? Está vendo os campos? Estão todos brancos. E Jesus estava dizendo para aqueles, e está dizendo para a gente, muitos semearam, e agora vocês vão colher. Para nós estarmos aqui, custou muita oração, custou muito jejum, custou muita dor. Eu sou da época que ser crente era ser discriminado 100%. Eu era chamado de quebra-santo, de pagão, porque eu fui batizado com 16 anos de idade. Eu era chamado calça de tergal, porque na igreja que eu participava era quase pecado usar de jeans. É verdade. Eu era o único crente na minha sala de aula. Único. Agora imagine, eu branco, morando na periferia de São Paulo, era magro, tinha 48 quilos. Vocês não sabem o que é bullying. Mas Deus pegou esse povo, que era pouco, e transformou em muitos. Hoje somos 50 milhões, temos problema sim, porque tudo que cresce, cresce problema também. Mas somos um povo de Deus, um povo abençoado por Deus. E Ele está dizendo, o campo está branco. Vão colher. Tem um monte de adorador perto de você, clamando por Jesus e não sabe. Sabe por que eles não sabem? Eles não conhecem. Eles conhecem a sua religião, eles conhecem o seu Deus, mas eles não conhecem o Jesus vivo, o Jesus da Samaritana. Eles não conhecem o Jesus de Levi e o Jesus do Zelote. Ele não conhece. E eu e você precisamos aprender a fazer isso. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Um avivamento em um dia. Legal, né? Pela pessoa mais inesperada que vocês possam imaginar. Em um dia, um avivamento, uma mudança numa cidade. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Sabe por que muitas das vezes os milagres não acontecem através das nossas vidas? Porque a nossa agenda não está debaixo da agenda de Deus. Os apóstolos não esperavam ficar mais 2 dias ali. Não esperavam, irmãos. Jesus sabia. Jesus é Jesus. Jesus é o cara. Ele sabia. E Jesus fica mais 2 dias ali. Porque aquele povo viu a água que você nunca mais terá sede. E aquele povo queria saber um pouquinho mais dessa água. Esse povo queria saber um pouquinho mais do Messias. Esse povo queria saber mais de Jesus. E Jesus muda a sua agenda. Para os homens, ele já sabia. Não existe acaso para Deus. Eu não sei quais são suas prioridades. Eu não sei qual é a sua agenda. Se as suas prioridades não mudarem, a sua agenda será igual amanhã. Se as suas prioridades continuarem as mesmas, comer, beber e dormir, e tomar banho, isso é bom para as esposas. Elas ficam felizes quando nós tomamos banho. E quando a nossa prioridade é falar da água da vida, é continuar a obra que Deus começou. Eu acho uma coisa louca isso, tá? Começar a obra que Deus começou. Eu não escolheria a mim para fazer a obra minha. Eu verdadeiramente não me escolheria. Mas Ele me escolheu. Porque Ele acredita muito mais em mim do que eu em mim mesmo.
Aí quando a nossa prioridade é essa, a nossa agenda fica disponível. A nossa agenda fica disponível. Eu estou aqui nesse presente data, nesse presente momento, porque a minha agenda era outra. Meu visto foi negado 1, 2, 3 vezes, e eles me obrigaram a vir para resolver o meu visto no consulado brasileiro em São Paulo, ou aqui em Porto Alegre. Mas, como eu não tenho residência no Brasil, eu posso fazer onde eu quero. E se eu morasse em Santa Catarina, como morava antes, eu teria que fazer aqui. E eu não podia ficar tanto tempo. Eu questionei a Deus, por que Deus? Nós somos 6 missionários brasileiros na igreja, uma argentina e 5 brasileiros. E o meu, como eu fui o primeiro a chegar, eu fui o primeiro a ser rejeitado. E um erro deles, não é um erro nosso, é que Deus pega a nossa agenda e muda. E muda. Eu morava aqui nos 5 Colônias, ele me chamou para ser pastor, eu não queria. Eu morava em Palhoça, eu morava em Timbó, ele me chamou para ir para a Espanha, eu não queria. Vocês podem ter certeza que eu não queria. Eu estava muito bem aqui nos 5 Colônias, eu estava muito bem ali em Timbó, eu estava muito bem depois em Palhoça. Mas e daí? Deus nos tira da área do nosso conforto. E sabe por quê? Para nos dar o verdadeiro conforto. Porque quando nós confortamos alguém, nós somos confortados. Quando nós damos água para alguém, rios de águas vivas correm do nosso interior. Quando nós alimentamos alguém, porque Jesus disse, eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida, em João 6. Quem bebe do meu sangue e come da minha carne, não morrerás, mas viverá para sempre. Ele não está falando do cálice nem do vinho, tá? É um pouquinho mais adiante. É um pouquinho mais. Isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu viria aqui, porque meus pais fizeram 60 anos de casado. Vai ser em julho, no comecinho de julho. Mas a minha agenda não me pertence. Porque as minhas prioridades são a que Deus designou. Não foi fácil, não é simples. Nunca foi fácil. A gente não é bonzinho. A gente, pastor, missionário, não é dizer que é super crente, que são gente assim, mais espiritual, nada disso. É que a gente apanha tanto de Deus que a gente se rende. A gente se rende porque não tem jeito. Brigar com Deus é perder cada minuto. É mais rápido que Honda bateu lá naquela brasileira hoje, de madrugada. Pai, eu gostaria que teu Espírito Santo pudesse falar com a tua igreja. Entender que todo dia o Senhor dá oportunidade para esse povo. Todo dia. E a igreja é lugar de gente que só tu inclui. O mundo não inclui a gente. A sociedade não nos inclui, mas tu nos inclui. A igreja é lugar de inclusão. A igreja é lugar de Simão, Zelote, de Levi, o publicano. A igreja é lugar da Maria Madalena. A igreja é lugar de Paulo. Porque só Jesus. A igreja é o nosso lugar. A igreja é o lugar de cada um de nós. Senhor Deus, ensina-nos a distribuir a água da vida. Tem muito crente seco, porque não distribui da água da vida. Tem muito crente raquítico, faminto, porque não fala da água da vida. Muda as prioridades de cada pessoa aqui, Pai. Muda para a honra e para a glória do teu nome. E, Senhor Deus, que nós colocamos a nossa agenda diante da tua agenda. Tu sabes o que eu tenho que falar e fazer, por onde eu vou andar e aonde eu vou andar. Me dê a coragem
Me dê a ousadia, me dê a sabedoria, me dê a graça, me dê o amor, me dê a humildade para falar de Ti, para demonstrar a Ti, para viver segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Ore por mim. Ore pela minha esposa. Eu não sei quando voltarei. Espero voltar na primeira semana de setembro. Ore pela igreja em Paterna. É um grupo ainda. Dos 25, apenas 5 são cristãos. E a ideia nossa é que esse grupo seja um grupo unido. Em nome de Jesus Cristo.